grupos de dentes para radiografar, né? Na maxila, quando a gente faz uma radiografia, na região anterior eu radiografo juntos os dentes, os dois incisivos centrais. Então, quando eu falo assim, essa radiografia é de incisivos centrais superiores, eu vou radiografar o dente 11, por exemplo. Então, eu radiografo. O que eu tenho obrigação de mostrar naquela radiografia? O dente 11 e o dente 21. Aqui nesse esquema está um pouquinho errado, porque cortou os ápices radiculares, mas eu tenho obrigação de mostrar toda a coroa do dente 11, toda a coroa do dente 21, toda a coroa do dente 11, toda a raiz do dente 11, toda a raiz do dente 21 e a região apical de ambos os dentes, pelo menos 3 milímetros além do ápice e pelo menos 1 milímetro além da coroa. Entendeu? Então, essa é a obrigação da minha radiografia periapical. Se for dos dentes incisivos centrais superiores, eu preciso radiografar os dois dentes incisivos centrais e seus respectivos periápices e deixar uma bordinha na face oclusal. Entendeu? Aí, as outras regiões, né? Na radiografia, na outra radiografia do lado, eu preciso radiografar lateral e canino. Então, é a mesma coisa, eu preciso da estrutura toda do dente lateral e do canino, né? 12 e 13, mais a região do periápice e mais uma bordinha sobrando em relação à coroa. Depois, eu vou radiografar pré-molares, os dois pré-molares. Primeiro pré, segundo pré-molar. A mesma coisa. Uma bordinha em relação à face oclusal e uma distância no periápice. Depois, molares. Eu radiografo os 3 molares. Tem alguns pacientes que são pacientes grandes, né, que têm dentes grandes, um porte físico muito grande, eu não consigo radiografar os molares, todos os molares. Então, em alguns casos, eu faço uma outra radiografia para radiografar especificamente o terceiro molar. Isso... Gente, não tá fácil, né? Isso acontece muito no incisivo, no terceiro molar inferior, que ele fica mesioangulado, ele nasce assim, ó, deitado, praticamente na horizontal. E aí não vai caber mesmo, são dentes grandes, não cabem no filme, né? Então a gente faz uma radiografia dos 2 molares, né? Primeiro e segundo molar, e uma radiografia mais posterior só do terceiro molar, tá bom? A diferença do inferior é que ao invés de radiografar só 2 incisivos centrais, eu radiografo os 4 centrais, porque eles são dentes de porte menor, são pequenos, então cabe, né? Por causa da curvatura da mandíbula e da maxila, tem essa diferença. A maxila é menos, tem uma curvatura do rebordo alveolar menor do que a mandíbula, então eu radiografo lateral e canino juntos, né? Os dentes são menores, são maiores também. Agora, na mandíbula, além dos dentes serem menores, tem uma curvatura maior. Seria mais difícil radiografar lateral e canino juntos. Então, na radiografia inferior, eu faço canino sozinho. Então, inferior, eu coloco os 4 incisivos centrais e o canino sozinho. No total, 14 radiografias, porque, olha, a única radiografia que passa pela linha média são dos incisivos, né? Depois eu radiografo mais uma dos laterais e caninos, molares e premolares. E do outro lado a mesma coisa. Então são 6, 3, 6, 7, né? Superiores, 3, 6, 7 inferiores. Todo mundo entendeu esse esquema aqui? Sim, gente?
Todo mundo entendeu? Ninguém tem dúvida, não? Ótimo, Milena. Obrigada pelo apoio. Essas aqui, né? Esse aqui é um check-up radiográfico. O paciente tem algumas ausências dentárias, né? Mas são 14 radiografias. E é isso que eu falei, olha. Precisa de um bordo, né? Na oclusal ou incisal, uma distância entre a borda do filme e a borda incisal ou oclusal do paciente, e eu preciso ver essa região do periápice, né? A minha radiografia não pode simplesmente cortar aqui. Ah, mas isso acontece, professora? Acontece mais do que vocês podem imaginar. Especialmente pacientes grandes, né? A gente atende, às vezes, pacientes tão grandes que... Obrigada, Santiago, pelo feedback. Que os caninos são tão compridos que a gente precisa fazer uma radiografia de coroa e uma de raiz do canino, porque ele é tão comprido o dente que a gente não consegue abarcar aquele dente em um raio-x só. E aí a mesma coisa, olha, nos posteriores, né? O dente está numa localização, o longo eixo dele na horizontal, aqui no anterior estava na vertical, né? E a gente consegue avaliar, ó, parte do periápice e uma folga aqui na borda oclusal. Olha só, olha a radiografia dos incisivos, né? A gente consegue enxergar os 4 incisivos inferiores, né? Do canino. Ah, professora, apareceu, lógico, né? Vai aparecer, mas a minha obrigação é radiografar o canino e ele ficar centralizado na radiografia. Premolares, né? A gente vê a ausência do dente. Que dente é esse, gente? Alguém sabe dizer? Qual dente que está ausente aqui? Vou voltar aqui porque ficou uma mancha aí. Aqui, ó. Qual dente que está ausente? A gente lembra que quando a gente olha para a radiografia, o lado esquerdo do paciente é o nosso lado direito. Então, esse é o nosso lado direito, na tela aí, é o esquerdo do paciente. Qual dente que é o molar inferior? Molar inferior esquerdo. Primeiro molar inferior esquerdo. Qual que é o número dele? Hein? Hein, Natália? Você falou mesmo que é o molar, mas qual número? Ninguém sabe falar, gente? É o 36. Ah, nossa, até que enfim, hein, Breno? Já comecei a achar que ia ter que voltar lá para o primeiro período para estudar anatomia de É que eu novo. tô comendo, professor, aí... Ah, então tá bom. Então, quando a gente vai fazer essa radiografia na técnica, especialmente a da obstetriz, né? A gente precisa lembrar lá daqueles planos antropológicos lá, né, daquelas linhas de referência, lembra? Plano sagital mediano, plano horizontal, plano de Camper, plano de linha tragos, asa do nariz, né? Aqueles planos lá para a gente fazer esse posicionamento do paciente quando for realizar a técnica radiográfica, especialmente a técnica da obstetriz, que é a que a gente vai falar agora. Então, o plano sagital mediano é aquele que divide o paciente em dois, né? Em dois lados. O lado direito e o lado esquerdo, né? Aliás, o lado esquerdo e o lado direito do paciente, né? E esse plano sempre tem que estar perpendicular ao plano horizontal. Qual que é o plano horizontal? É o chão. Então, esse plano medial, sagital mediano, tem que estar reto, né? Bem perpendicular ao chão. Se ele não estiver perpendicular ao chão, ó, se ele estiver inclinado em relação ao chão, não vai dar certo a minha radiografia na técnica da obstetriz. Olha só,
né, o plano sagital mediano, né, passando pela linha média do paciente, bem perpendicular ao plano horizontal, que é o chão. E aí, tem o plano de Camper, né, que é o plano que sai do tragus, né, que é essa bolotinha da orelha aqui, né, da nossa orelha, isso se chama tragus, até a asa do nariz. Tem um outro plano também que se chama plano de Frankfurt, né, que vai do tragus, da porção superior do tragus, até o bordo inferior da órbita, né? Mas esse plano de Camper, que é o que importa para a gente, ele tem que estar paralelo ao plano horizontal. Por quê? Porque quando ele está paralelo ao plano horizontal, o nosso plano oclusal superior vai estar também paralelo ao plano horizontal. O plano de Camper é paralelo ao plano horizontal, o plano oclusal da maxila, né? Todas as oclusais da maxila estarão paralelas ao chão se o meu plano de Camper estiver paralelo ao chão. Então, olha, ó, o tragus da orelha até a asa do nariz. Quando eu vou fazer na maxila, né, da mandíbula, aí já não é mais o plano de Camper, ó. O meu paciente não vai estar tão retinho, né? Ele vai estar com a cabeça um pouco levantada, porque eu vou colocar o tragus da orelha à comissura labial, né? É uma linha, não tem nome esse plano, né? É a linha tragus da orelha até a comissura labial. Por quê? Porque aí a oclusal dos meus dentes na mandíbula estarão paralelas ao plano horizontal. Então, essa linha, ó, linha do tragus à comissura labial. Ixi, aqui ficou junto, gente. Desculpa o errinho. E aí, tem uns ângulos de incidência, né? O meu cabeçote lá tem um ângulo que ele faz assim, que é o ângulo vertical, e tem o ângulo horizontal, à medida que eu passeio em relação ao paciente. Então, eu consigo, através da variação desses ângulos, um menor grau de alongamento ou encurtamento do meu dente, que é aquela distorção que a gente já mostrou lá no início. Então, quando eu movimento o meu cilindro lá, né, aquele bocal do aparelho de raio-x em relação à linha média do paciente, né, ou à linha de oclusão, eu consigo mudar aqui para vocês verem. Quando eu movimento, ó, em relação à linha de oclusão, né, eu faço esse movimento no meu aparelho, no cabeçote do aparelho, eu consigo variar o ângulo vertical em relação à oclusão do meu paciente, ao plano oclusal. Quando eu faço essa variação no cabeçote, essa incidência, eu faço eu vario a angulação em relação ao plano sagital do meu paciente. Que é isso aqui, ó. Aqui é o cabeçote do aparelho, né? E tem os ângulos em relação ao ângulo oclusal. Se ele tiver retinho com o meu ângulo oclusal, é 0. Se ele tiver para cima, né? Geralmente a angulação na maxila é positiva e a angulação na mandíbula é negativa. E a movimentação horizontal, que é essa, ó. Eu vou pôr meu cabeçote por aqui para radiografar os molares.